Glória a Deus. A paz do Senhor, querida igreja, podem se assentar. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler o verso 6 e o verso 7. Você vale mais. Olha aí para quem está do seu lado, mesmo com essa máscara aí, diga assim: você vale mais. Amém, glória a Deus. Lucas 12, versos 6 e 7 diz assim: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Palavra preciosa, aonde Jesus Cristo, vem nos dizer que nós temos valor. E é impressionante esse texto, porque ele diz que os cabelos da nossa cabeça estão todos contados por Deus. Mateus capítulo 10, do verso 29 ao 31, essa passagem ela é repetida, porém acrescentado aqui um detalhe que eu quero ler com vocês. Diz assim: não se vendem 2 pardais por 1 moedinha? Você viu que é uma promoção, 2 por 1 moedinha e 5 por 2 moedinhas, olha aí. Contudo, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento, diga assim, consentimento, do Pai de vocês. E mais uma vez ele vai dizer: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Os cabelos contados. Alguns é mais fácil, Outros são mais difíceis de contar. Os pardais, eles são encontrados em todos os continentes. Jesus sabia muito bem o que estava falando quando se referiu a esta ave, porque esse fato o considera a ave de maior distribuição geográfica. Em todos os continentes você encontra os pardais. E quando Jesus fala, você vale mais do que eles, ele está dizendo, você vale mais do que muitos pardais. Você tem um valor muito importante para o Deus a quem você serve. A palavra consentimento quer dizer manifestação favorável a que alguém faça algo, ou a permissão, a licença para que algo seja feito. Como nós vimos aqui, os noivos, eles se casaram com o consentimento dos pais, não foi assim? Com a autorização, com a aprovação deles. É a manifestação de que se aprova algo. É a anuência, a aquiescência, e a concordância, está de acordo, está consentindo. E Deus diz que para que um pardal deixe de voar, deixe de existir, Deus precisa consentir. Deus precisa consentir. Quando eu era menino, eu me aventurando, peguei lá um estilingue, você quer caçar, Tem gente que caça urso, rinoceronte, leão, e quem não pode caça passarinho. E eu me lembro que eu peguei lá o meu bulldog, o estilingue, achava que eu era Davi e fui caçar passarinho. Gente, até hoje eu tenho uma visão, de quando eu consegui acertar um pardal, ele caiu em cima de uma folha assim, e eu vi aquele sangue daquela ave escorrendo. Gente, eu fiquei tão traumatizado, que eu nunca mais me aventurei a tirar a vida de um animalzinho, Mas era comum, Quantos aqui caçaram pardal quando era criança? Deixa eu ver. Aí, tudo entregando a idade, ó. Aí, caçava pardal. Mas para cada uma que você abateu, você só conseguiu fazer isso porque Deus consentiu.
porque Deus permitiu. Deus, está cuidando dos animais. Aí, quanto mais vale você? Curva a sua cabeça um instante. Querido Deus, no nome precioso de Jesus, nós pedimos, ó Pai, nesta manhã que a sua palavra penetre tão profundamente, Senhor, em nosso coração, que ninguém possa tirá-la daí. Que haja compreensão, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, com muita alegria e temor, colocá-la em prática em nossas vidas. E em nome de Jesus, ó Pai, toda resistência, seja da carne, ou qualquer imposição, Senhor, do mal, para que essa palavra não chegue aos corações, em nome de Jesus, eu repreendo agora. Toda distração, ó Deus, toda ansiedade, algo que está roubando do teu filho, Senhor, a atenção devida neste momento, em nome de Jesus, que possa sair, e o seu filho possa estar com toda a consciência para receber a tua palavra, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Você conhece alguém que já contou os fios de cabelo da sua cabeça? Você sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Se a gente for tentar contar, mesmo aqueles que faltam cabelo, vai ser praticamente impossível fazer. Imagine contar os cabelos do Rafa, Olha o Rafa, gente, tá lindo esse menino, gente. Como é que nós poderíamos, contar? Os meus tá mais fácil, mas tem uns que é complicado. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus te conhece melhor do que você mesmo. Algo que você não dá importância. Por que ninguém tenta contar os fios de cabelo? Porque é algo irrelevante. O que vai me acrescentar saber quantos fios de cabelo eu tenho? Porém, Deus sabe. Até mesmo aquilo que você acha que não é importante, que é insignificante, Deus sabe. Isso quer dizer que Deus te conhece melhor do que você mesmo. Ele conhece os detalhes da sua vida, Ele conhece os seus sentimentos, Ele conhece a sua angústia, Ele conhece a sua dor, Ele sabe o que te faz alegre, Ele sabe também o que te entristece. Deus sabe quando você dorme, quando você acorda, mesmo aqueles momentos que te roubam o sono e você desperta na madrugada, Deus sabe exatamente quando você está num sono leve ou num sono profundo. Deus sabe quando você se magoa, ou quando você está radiante de alegria. Ele sabe tudo a seu respeito. Ele contempla tanto o seu desespero, quanto a sua tranquilidade. Ele sabe quando você está cheio de fé, ou quando você está temeroso. Ele sabe quando você fere, e quando você é ferido. Deus sabe tudo sobre você. Ele sabe quanto você aguenta. Deus sabe exatamente qual é a pressão que você suporta. E Ele não permite uma carga maior do que as forças que você tem, porque Ele mesmo que te deu essas forças. Olha o que diz 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Deus sabe a medida certa que você aguenta. Se vier 1 grama a mais, Deus não permite, está aqui na sua palavra. Mas quando vocês forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Por mais que pareça que essa situação está aí te pressionando, Deus sabe a sua força e o quanto você suporta, e Ele garante que haverá um escape. Quando a sua força não der mais, Deus vai abrir um caminho, como Ele fez com o povo de Israel que estava diante do mar. Deus abriu um caminho no mar para ele passar. Então Deus providencia um escape. Ele é fiel, Ele garante que você possa atravessar tudo aquilo que vem contra a sua vida.
Deus te conhece de forma minuciosa. Se Ele sabe os fios da sua cabeça, o que mais Ele sabe? Ele sabe se uma célula não está boa. Ele sabe como estão os seus órgãos, como está o seu cansaço. Ele conhece você. O Salmo 139 mostra que tal conhecimento vai além da nossa compreensão. Davi, no Salmo 139, ele vai expressar de forma assombrosa esse conhecimento. Olha só o que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Você já encontrou com alguém que essa pessoa olhou para você e disse assim: você não está bem. Mesmo sem você dizer uma palavra, alguém que caminha com você, que está ao seu lado, que sabe quando não está bem. Imagine o Senhor, que sabe todas as coisas. Ele sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. A forma minuciosa que Deus te conhece é algo impressionante. Deus sabe tudo a seu respeito. Ele sabe como está a temperatura do seu corpo agora. Deus sabe como está os seus batimentos cardíacos. Ele sabe como está a sua saturação. Deus, Ele te conhece de forma tão profunda e tão assombrosa. Para onde poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Deus contempla todas as coisas, Ele sabe o que você está enfrentando, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe quando alguém intenta o mal contra você. Deus te conhece como ninguém. Tu criastes no íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isto com convicção. Meus ossos não estão escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Por isso não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus, Ele te contempla, Deus, Ele te acompanha. Provérbios 15:3 diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Por isso, não tenha medo. Deus está te vendo. Deus está vendo tudo que está ao seu redor. Deus não está com o seu rosto tampado, nem com os teus ouvidos fechados. Deus está ouvindo tudo, está vendo tudo. Deus sabe o que está sendo dito lá nos bastidores do Congresso Nacional, aonde ninguém está vendo o que está sendo tramado, seja para bem ou para mal. Deus está vendo, está tudo em suas mãos.
Isaías 41:13 diz assim: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz: não tema, eu o ajudarei. Esse Deus que conhece todas as coisas está te dizendo que Ele te ajudará. Esse Deus que tem todo o poder diante de qualquer dificuldade, Ele está comprometido em te ajudar a atravessar, independente do que você tem pela frente. Deus diz: eu estou contigo e eu te ajudarei, sou eu que te sustento, sou eu que determino os dias da sua vida, sou eu que dou a última palavra. Por isso não tenha medo. Não tema diante do que está acontecendo no mundo, diante do que está acontecendo nesta nação, diante do que acontece nesse bairro, diante do que acontece na sua família, ou diante do que acontece no oculto da sua alma, porque Deus sabe de tudo e Ele está dizendo: eu te ajudarei. Confia nele, confia em Deus. Antes de Mateus dizer isso sobre os passarinhos, ele diz o seguinte, Mateus 10:28, não tenham medo dos que matam o corpo. Não tenha medo, seja o homem mau, seja um acidente, seja uma doença ou um pequeno vírus. Deus está dizendo: não tenha medo do que mata o seu corpo, mas não pode matar a sua alma. Não pode roubar a vida que emana dos céus para você. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Tememos somente a Deus. Ele sim tem tudo em suas mãos. A vida terrena, ela passa e vai passar para todos, mas a vida eterna, ela não passa. Muitas pessoas têm medo de perder esta vida aqui, mas não se preocupa com a vida eterna. E Jesus está dizendo: olha, a vida eterna é mais preciosa. Não perca a sua salvação. Olha para os céus e saiba que lá existe uma morada eterna. O Salmo 23 é um dos poemas mais lindos que existe. Inspirado por Deus, Davi falou do bom pastor, aquele que cuida das suas ovelhas. E no verso 4 ele diz assim: mesmo quando andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Porque eu não temo medo, porque eu sou forte? Não, porque Deus está comigo, Deus está contigo, Ele está aí agora dentro de você dizendo: não tenha medo, porque eu te ajudarei. Jesus fez uma promessa em João 14:27, ele diz assim: eu deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. Não deixe essa ansiedade te consumir. Essas preocupações que ficam te levando: meu Deus, mas e amanhã? Jesus disse algo também, referindo-se aos pássaros sobre isso. Ele diz assim: olhe para as aves do céu, elas não trabalham nem fiam, mas Deus as alimenta. Quanto mais vale vocês? Não se deixe ser dominado pelas preocupações com o amanhã. Confie em Deus e não tenha medo. Eu quero falar aqui de 3 textos bíblicos e nós já vamos encerrar. O primeiro está em 2 Samuel 24:1, que diz o seguinte: mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel, e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Aqui diz que o Senhor levou Davi a numerar o povo,
algo que Deus não tinha permitido, mas diz que foi Deus. Lá em 1 Crônicas 21, se refere a esse mesmo episódio, e olha o que diz: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Você prestou atenção nos dois textos? Eu vou ler o terceiro antes de explicar isso. O terceiro está em Lucas 22, 31 e 32, que diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O que esses três textos têm em comum? O que eles se relacionam? Um deles diz que foi Deus quem interferiu na história de Israel, o outro diz que foi Satanás. Foi Deus ou foi Satanás? Estaria a Bíblia em contradição com si mesma? Algumas pessoas balançaram ao ver esse texto por não conhecer, o Deus que nós servimos, o Deus soberano, o Deus que tem tudo em suas mãos. As duas afirmações estão corretas, porque Satanás foi um instrumento para causar o mal. Porém, como Jesus disse para Pedro, Satanás não pode fazer nada sem o consentimento de Deus, sem a autorização de Deus. Para que Satanás intente contra a sua fé, Deus precisa autorizar, precisa ter um carimbo dos céus dizendo, pode ir. Foi o que aconteceu com Jó, quando Deus disse assim, olha, você toca em tudo, porém você não toca na vida dele, e o diabo veio e mexeu com tudo que Jó tinha, mas ele não tocou na vida de Jó, e depois ele volta ainda para Deus dizendo assim, não, mas você deixou a saúde dele, e aí Deus vai lá e faz uma outra autorização, tá bom, então você vai mexer na saúde dele como você quiser, mas você não toca na alma dele. E o diabo veio e colocou Jó num estado terrível, cheio de feridas no seu corpo, ao ponto dele se sentar nas cinzas e se coçar com um caco, porque era algo terrível, mas os céus consentiram, e só por isso o diabo pôde mexer com ele. Foi o que Jesus disse a Pedro, olha só, o diabo me pediu autorização para poder te cirandar, mas eu já orei para o Pai, que quando você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos. Queridos, isso quer dizer que Deus é soberano e Ele tem tudo em suas mãos, e que para o inimigo fazer algo, ele precisa de uma aprovação dos céus. Por isso não tenha medo, porque Deus Ele está contigo e tudo está em suas mãos. Se alguém vier te dizendo assim, olha, o diabo está furioso contra a sua vida, que não é novidade, eu te afirmo que Deus te ama. E o que é mais forte, a fúria de Satanás ou o amor de Deus? O amor de Deus é muito maior, queridos. Então não importa os planos do inimigo contra a sua vida, o que importa é o amor que Deus tem sobre a sua vida. O amor dele é muito maior. Para concluir, palavras de Jesus Cristo, registrada por João, capítulo 10, verso 27 ao 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Jesus conhece as suas ovelhas. E ele diz assim, elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. E como se não bastasse, ele ainda diz assim, meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. E aí, você está na mão do Filho ou na mão do Pai? Jesus termina dizendo assim, eu e o Pai somos um.
as mesmas mãos do filho são as do pai. Essas mãos que te seguram e dizem assim: olha, ninguém pode te arrancar da minha mão, ninguém pode te tomar do meu amor, por isso não tenha medo. Deus está contigo, Ele te conhece, Ele sabe os limites, tudo está em suas mãos. Algumas pessoas acham que há uma guerra entre Deus e o diabo, mas eu vou dizer para você, nunca houve uma guerra entre Deus e o diabo, porque não tem como o diabo guerrear contra Deus. Ele guerreou contra os anjos, ele guerreia contra nós, mas contra Deus não dá, queridos, não tem como. Uma palavra de Deus, o diabo deixa de existir. Por isso não tem como ele se levantar contra o seu Criador. É este Deus que te ama, é esse Deus que está dizendo: eu vou te ajudar, eu estarei com você, mesmo diante das adversidades, você tem um Deus que está contigo. Amém? Se coloque de pé nesse momento, e se eu fosse você, eu já estaria dando glória a Deus misturado com aleluia, porque Deus, Ele é bom, Ele está conosco, Ele está cuidando das nossas vidas. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra, que veio, Senhor, fortalecendo o nosso coração nesta manhã. Sabemos, ó Pai, que o Senhor nos conhece de forma tão maravilhosa, e mesmo assim, ó Pai, na nossa ignorância, Senhor, porque a Tua palavra diz que é por não conhecer-te, Senhor, que nós pecamos, que nós fraquejamos, que nós perdemos as guerras por não conhecer a verdade, mas esta verdade nos conhece, nos sonda. Oh Deus, por isso nós confiamos em Ti, lançamos fora o medo, Senhor, nesta manhã, e nos rendemos aos Teus pés, em nome de Jesus.